para mim, uma alegria muito grande, né? Tava com pouco serviço, né? Tinha pouca coisa na agenda esses dias, então eu falei, vamos botar mais um curso, né? Mas para mim uma alegria muito grande é ter a oportunidade de voltar, né, a estar diante de uma turma de catequese. A última catequese, assim, digo, do início até o final, né, que tive a oportunidade de ministrar, foi no ano em que fui padre, né, 2022, ainda quando diácono na Nossa Senhora do Lago, ali no Lago Norte. Mas para mim uma alegria porque faz parte nesse exercício aqui da transmissão da fé, né, da catequese, faz parte da minha história de conversão e de serviço ainda antes do seminário, né? Quer dizer, ainda como jovem na paróquia, membro de grupo jovem, enfim, né, e digamos assim, dando os primeiros passos ali de descoberta vocacional e de discernimento vocacional que depois me levaram para os encontros vocacionais no seminário. A catequese fazia parte digamos assim, do meu cotidiano, né? Porque acompanhava uma turma de crisma, embora eu fosse tão jovem quanto eles, né? E assim, esse percurso assim digamos, de descoberta e aprofundamento da fé, para que ao mesmo tempo eu tivesse condições, né, de, apesar só da boa vontade, ter também, né, qualquer coisa assim de relevante, né, a nível de formação, enfim, de doutrina para compartilhar com eles, foi parte do meu processo também de conversão e de serviço, né, na minha comunidade de origem, antes do seminário. Então, para mim, né, digo, sempre tive com muito carinho, fui catequista os anos todos do seminário, absolutamente, né, em todos os lugares onde servi, em Brasília, então, Fercal, Pôr do Sol, Recanto das Emas, São Sebastião, enfim, né, Ceilândia, os lugares, as paróquias todas onde trabalhei ao longo dos anos no seminário, eu tive a oportunidade de ser catequista, de formar catequistas, enfim, né, então tive envolvido com esse serviço basicamente a formação inteira e estava com saudade. Digo, se a última turma tinha sido 2022, né, a gente tem a oportunidade agora de ir retomando, né, uma série digamos, de materiais, né, e de coisas que já vinham sendo, digamos, preparadas, gestadas ao longo dos anos, mas que não serão propriamente só retomadas aqui, né, no sentido de pegas e simplesmente, né, repassadas. Para mim também vai ser um exercício de revisitar essas coisas e, ao mesmo tempo, por conta do nosso tempo, né, digo, do tempo de cada encontro e do tempo médio que a gente está prevendo a duração da turma, né, enfim, de adaptar essas coisas e fazê-las, digamos, ao mesmo tempo mais concisas e, por que não dizer também mais úteis, né? mais diretas, enfim. Qual é a intenção desse nosso curso, né? desse curso de catecismo? Bom, antes e principalmente, né, dar glória a Deus, digo, que nos chamou à fé, que nos chamou à vida eterna, que nos gerou na igreja, que nos tem alimentado, né, nessa nossa mãe, nesse mundo, a fim de que nós também sejamos, né, com Ele, sal e luz. Né? Por meio dele, sal e luz, no sentido de que, por meio do bom exemplo e da palavra também proclamada, a gente dê bom testemunho e, no final das contas, colabore, cada um a seu modo, né, como membros desse corpo de Cristo presente no mundo, a gente colabore com a missão da igreja, que é levar, né, levar a salvação de Jesus aos homens absolutamente de todos os tempos e lugares, né? Quer dizer, ide ao mundo inteiro, né? Proclamar o evangelho a toda criatura. E, então, nesse sentido, a gente incrementa a glória de Deus nas suas criaturas, mais à frente a gente vai tratar sobre isso. A intenção, então, desse curso é essa, né, a primeira e principal. Mas depois é crescer também em conhecimento, né? E não só no sentido assim de que isso, digamos, satisfizesse, né, a nossa boa vontade de
aprofundar-nos, né, na fé, o que já é intenção legítima, enfim, suficiente, etc., mas por meio, né, desse aprofundamento, desse exercício, a gente tem mais oportunidade, mais horizonte para servir, né? Não quer dizer, Thalita, que vai, digamos, crucificada aqui na paróquia, né, como coordenadora da catequese, vai compartilhando comigo também uma espécie assim de dor, em alguma medida, que é, padre, a demanda é muito maior do que a nossa capacidade o nosso, digamos, contingente de catequistas, né? Nós precisamos formar catequistas. Bom, eu escutei isso tem 15 anos, de que a gente precisa de mais catequistas, não? Então, assim, a intenção desse curso também é, né, formar, né, fomentar espírito de disposição para servir, para colaborar com a missão da igreja, que é missão nossa, né? No final das contas, a igreja é esse corpo de Cristo espalhado no mundo inteiro, presente no mundo inteiro, do qual nós somos os membros vivos, e, portanto, a missão de Nosso Senhor, participada pela sua igreja, é missão nossa, né? Digo, a transmissão da fé é algo que nos incumbe pessoalmente, como batizados, né? Com outro título, incumbe também, né, aqueles que se consagraram com, enfim, com um voto específico ou recebendo um sacramento de serviço, como é o caso da ordem, né? Mas, quer dizer, os incumbe numa outra medida, né? Mas, no final das contas, é tarefa nossa, de todos, né? Então, a intenção a finalidade desse curso é, portanto, então, fomentar espírito de serviço, para que nós estejamos assim mais dispostos para servir, para abraçar essa tarefa irrenunciável da igreja, que é transmitir a fé, né? Quem é que vai pregá-la, né? Quem é que vai defendê-la, expô-la na sua beleza, na sua sensatez e etc, etc, às novas gerações, né? Dentro das nossas casas, nas nossas comunidades, dentro da vida em sociedade e assim por diante. Ou somos nós ou não será ninguém, né? Digo, ou somos nós, os que temos fé, os que vivemos e nos alimentamos da fé, ou não vai ser ninguém, né? Então, digo, a intenção, né, é fomentar esse espírito de serviço por meio do qual nós estejamos assim com essa ânsia, né, com essas ganas de fazer novos discípulos, né? E mais especificamente ainda, colaborando com essa missão da catequese, né? Não só com a missão ampla da igreja de transmissão, né, de difusão da fé, mas com essa mais específica, que é a de formação da fé, de educação da fé, que é a catequese, né? Nós vivemos, o catecismo começa dizendo isto, né, que nós vivemos um período de renovação. E por isso, os tempos de renovação na história da igreja são sempre tempos fortes de anúncio, tempos fortes de reproposição da fé nos seus conteúdos e na sua forma. Reproposição não no sentido de novas coisas, mas no sentido de fidelidade, coerência, né, à fé de 2000 anos, no sentido de que a igreja se lance novamente com um novo impulso para essa tarefa, né, diante das vicissitudes do tempo, ou dos tempos, das necessidades dos povos e assim por diante. O Concílio Vaticano II, agora no século XX, um dos acontecimentos centrais do século XX, não só dentro da igreja, digo, dentro da igreja certamente, né, mas na história, né, dos homens, um dos acontecimentos centrais do século XX significou para a igreja essa abertura pastoral, né, essa expansão e abertura para a presença, para a dilatação, né, da igreja no mundo, né. Nós temos hoje, né, claro, em tanta medida porque nunca tivemos tantos seres humanos vivos no planeta como temos hoje, mas também nunca tivemos tantos católicos, tantos cristãos no mundo como temos hoje, numericamente falando, né? Digo, em números totais, né? Percentualmente falando, essa é uma outra consideração, a gente depois conversa isso em outra hora. Mas o ponto é,
O concílio significou uma abertura, uma expansão, né, uma dilatação da presença da igreja no mundo inteiro, e isso vem acompanhado justamente de uma necessidade de evangelização, de uma necessidade de anúncio, de qualificação da vida dos discípulos de Jesus, dos cristãos, né? E assim, portanto, essa tarefa da catequese, que é a tarefa de ir educando a fé, formando, né, o discípulo, tem um papel muito mais amplo a exercer na vida das pessoas do que propriamente só dispô-las, do que só prepará-las para receberem os sacramentos. Embora isto seja irrenunciável, e isto seja próprio também da missão, digamos, da tarefa da catequese. Mas o ponto é formar o cristão, né, e educar a fé para que vá se expandindo, progredindo, dilatando até a estatura de Cristo, e essa é a minha e a sua caminhada ao longo dessa vida. Educar a fé, né, formar a fé, é um papel muito mais exigente e abrangente no conjunto da vida de cada ser humano do que propriamente só receber aquelas pessoas para prepará-las durante algum tempo para que elas recebam o sacramento. Por importante que seja o sacramento, por indispensável que seja o sacramento, né? Canal ordinário, né? Sinal sensível e eficaz da graça de Deus, enfim, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Então, o catecismo, né? Essa obra, digamos, vamos lá, numa medida fruto do Concílio Vaticano II, porque trata-se de uma apresentação renovada dos mesmos conteúdos da fé, né? Digo, a exposição do Catecismo do Concílio Vaticano II, que é este daqui, a exposição é muito mais ampla na sua forma, muito mais rica em citações das Escrituras, dos padres da Igreja, dos teólogos e dos santos. Atenção, muito mais rica do que a versão precedente, que é uma versão um pouco mais jurídica, mais teológica e técnica, que nós chamamos Catecismo Romano ou Catecismo do Concílio de Trento, que é do século XVI, que foi, formado num contexto em que era preciso exprimir a fé de uma forma bastante, digo assim, tecnicamente bastante precisa, no contexto de Contra-Reforma, né? Então, recentemente um grande, abre parênteses, né, um grande alvoroço aí nas redes sociais, né, a respeito de catecismos, né, e enfim, fazendo da história longa uma história curta, né, eu não vejo motivo propriamente para esse alvoroço. A mesma estrutura de exposição que nós temos no Catecismo Romano, o Catecismo do Concílio de Trento, é exatamente a mesma estrutura de exposição que nós temos aqui, né? E aqui tem se utiliza muito mais as Escrituras, os padres da Igreja, os teólogos e os santos do que propriamente o catecismo precedente. É uma coisa que valeria a pena, digo, não só para quem gostaria de estudar teologia, né, ou para, enfim, qualquer, digamos, passo de aprofundamento mais assim, né, mas mesmo para quem quisesse, de repente, um passo assim a mais de curiosidade de pesquisa, né, de repente para as catequeses, né, para formação de doutrina, de ter os dois em casa, né? Digo, o catecismo romano e esse daqui, até para comparar o modo de exposição dos dois, né? Enfim, é uma coisa que pode ser benéfica no sentido de dar esse panorama um pouco mais amplo, né? Mas, propriamente falando, não tem nada faltando aqui, né? Não tem nada que precise ser completado, né, pelo precedente aqui. Então, o catecismo é um fruto, né, é um instrumento desse período que nós estamos vivendo de reproposição, né, da presença da igreja no mundo inteiro, nesse contexto assim mais de dilatação, né, da fé e essa grande presença e grande número de cristãos no mundo inteiro. E assim, ele se trata como qualquer outro catecismo da história da igreja, e nós tivemos vários, né? Se trata de uma exposição orgânica, sintética dos conteúdos da fé,
como a igreja os quis organizar e apresentar para transmitir a fé que ela recebeu. Quer dizer, aqui vai a mente da igreja, o sentir da igreja e a intenção, a vontade da igreja, no modo também de fazer para transmitir a fé. E nós vamos ser absolutamente fiéis a isso. Né? Digo assim, a este programa, a esta intenção, a esta mente, ao modo como a coisa é feita, enfim. Esse catecismo foi entregue em primeiro lugar aos bispos e depois aos padres, porque nesse sentido são os primeiros catequistas, né? Os bispos, os primeiros catequistas de toda a igreja, né? São aqueles que possuem o magistério ordinário e universal quando ensinam conjuntamente. Né? Sucessores dos apóstolos, eles receberam essa missão, né? De transmitir a fé, guardá-la, expô-la, defendê-la e assim por diante. Eles em primeiro lugar, enquanto unidos, né, e dirigidos pelo sucessor de São Pedro, o Romano Pontífice. Depois, os padres são esses primeiros colaboradores, né, dos bispos e dentro das paróquias, mas, enfim, dentro do serviço das dioceses, né, das circunscrições da igreja no mundo inteiro, são aqueles que têm a primeira incumbência na comunidade de anunciar a fé. Então, do mesmo jeito como o bispo na diocese é a primeira testemunha, digamos, é o primeiro anunciador e, nesse sentido, o primeiro catequista, o padre em cada paróquia é também, né, sendo o ministro da igreja, é o primeiro anunciador. É ele o portador da palavra nos sacramentos, é ele a explicar a fé dentro da missa, não? Digo, tem esse munus da palavra, esse encargo, essa responsabilidade. E por isso, na hora da educação da fé, da formação da fé, dentro da comunidade, é ele também o primeiro encarregado. Né? Essa missão é irrenunciável. Né? E isso nos incumbe no sentido de que nós sejamos os primeiros encarregados da formação dos nossos catequistas. Né? Bem-vindos. De forma que todos os fiéis, né, os batizados todos, quando colaboram na missão de ensinar da igreja, e o fazem, por exemplo, por meio do ministério de catequista, o fazem por outros meios, né, enfim, mas quando colaboram na missão de ensinar da igreja, o fazem unidos ao pensar da igreja, ao sentir da igreja e assim por diante, à forma como faz a igreja. Então, eis a nossa bússola, né? Digo, em relação aos conteúdos, certamente, mas em relação também ao método, em relação à forma de fazer e assim por diante. Nós vamos então, nesse nosso curso, né, ao longo dessas semanas, nós vamos seguir a lógica de exposição do catecismo, que, aliás, é um modo de exposição da fé desde sempre. 4 coisas. Né? O que nós cremos. A primeira parte do catecismo, né, é a, digamos, elucidação dos artigos da fé, conforme aqueles 12, as 12 frases, né, as 12 máximas do símbolo dos apóstolos, do credo apostólico. É a versão mais curtinha, mas a primeira parte é o que nós cremos, a parte em que nós discorremos sobre o símbolo da fé, né, o credo. A segunda parte é o que nós celebramos, dizer, tudo aquilo em que nós cremos, nós não só cremos de modo, digamos, conceitual, nós não nos relacionamos com essas verdades só a modo de categorias, né, intelectuais, etc. e tal, mas elas são a própria vida divina que veio até nós. A própria vida divina que nos amou, nos chamou, nos escolheu, nos agraciou, nos perdoou os nossos pecados, nos regenerou para uma vida nova e assim por diante. E toda a vida divina escorre para nós, vamos colocar assim, né? Por meio de canais que Deus mesmo quis instituir para derramar sua graça sobre nós, para levar-nos a Ele de volta. São os seus sacramentos. Isto é o que nós chamamos de liturgia, né? É o culto da igreja. Em primeiro lugar, nesse aspecto descendente, ou seja, daquilo que Deus derrama sobre nós, das graças que Deus copiosamente derrama sobre nós em forma sacramental e de outras formas. E depois,
a modo humano, né, e ascendente é também o tributo, né, a reverência, a forma pública, né, de manifestar a virtude da religião nos nossos ritos, nas nossas celebrações e assim por diante. Tem toda a parte de linguagem humana, de simbólica humana e assim por diante. Né? Mas é o que nós celebramos. Né? A segunda parte do catecismo é dedicada à liturgia. Nela se expõe, digamos, uma introdução à liturgia da igreja e depois faz-se uma exposição, né, dos 7 sacramentos da nova aliança. A terceira parte é como nós vivemos. É uma exposição sobre a moral cristã em torno dos 10 mandamentos. Esse é o modo clássico, né, de nós expormos, né, aquilo que Deus revelou sobre o modo justo de nós vivermos. São as 10 palavras, os 10 mandamentos. E por último, como nós nos relacionamos com Deus, nosso Pai. A quarta parte é dedicada à oração cristã. Então, uma introdução sobre a oração e depois uma exposição sobre os 7 pedidos do Pai Nosso, que é a oração que o Senhor nos ensinou, que o Senhor nos deu. Né? E, portanto, modelo de toda a oração. A síntese de toda a oração cristã é a oração que o Senhor nos deu. Pai Nosso, 7 pedidos. Então aí as 4 partes do catecismo. O que nós cremos, o que nós celebramos, como nós vivemos e como nos relacionamos com Deus. Né? O que nós rezamos. Nós vamos seguir exatamente essa mesma lógica. Esse é o modo como a igreja expõe a fé desde sempre. Né? Como é que nós vamos fazer isso? Né? Além de seguindo esse método, digamos. Nós vamos aprofundar, né, digamos, certas coisas que estão na exposição do catecismo, dando-nos, digamos, a oportunidade, então, de aprofundar-nos, né, já que esse é um curso de formação para catequistas, né, assim, numa primeira intenção. Então, necessariamente sendo um pouco mais densos, mas não exatamente com aquele rigor e aquela, né, enfim, necessidade assim de ciência, digamos, como nós faríamos se de repente a gente estivesse dentro de uma sala de aula num curso de teologia. Né? Então, quer dizer, nós seremos mais densos do que o comum, nós nos aprofundaremos, verdade, sem, no entanto, né? E a gente nem vai ter tempo para isso. Digo, tempo em cada encontro e, né, um tempo dilatado assim para fazer isto. O nosso interesse é que essas exposições, né, ao longo dos nossos encontros, estejam pautadas nas Escrituras. Digo, vai ser muito bom se trouxerem, eu pretendo usar, embora eu tenha trazido o texto da Bíblia de Jerusalém, eu pretendo usar a nossa tradução oficial da CNBB. Então, se quiserem trazer, vai ser bastante oportuno, né, para os nossos encontros, porque a gente vai discorrer a respeito daquilo que o catecismo está dizendo, muitas vezes a partir de um texto bíblico. Quer dizer, indo direto às Escrituras. Né? Isso implica dizer, então, que é uma parte, digamos assim, suposta, né, dos nossos encontros, que cada um se dê a oportunidade, né, ao longo da semana, entre um encontro e outro, de ter contato, digamos assim, antecipado, né, com o tema da semana seguinte. No sentido assim de preparar, né, ao menos com uma visão assim um pouco panorâmica, né, nem que seja por alto, né, bom, o que é que a gente vai conversar semana que vem. Né? De forma que essa, digamos, a terra, né, da nossa inteligência já esteja mais ou menos mexida pelo assunto e até possa ir já, de qualquer modo, assim, trabalhando, né? De repente até com alguma dúvida, com alguma necessidade de explicação, com algum aprofundamento, etc. e tal, enfim. E aí, então, nos encontros a gente não vai fazer propriamente assim, sei lá, um comentário ponto a ponto dos parágrafos do catecismo. Né? Não vai ser isso.
A gente vai pincelar alguns parágrafos principais daquela parte prevista para aquele encontro. Nós vamos pensar, né, alguns pontos mais importantes dos parágrafos para, a partir das escrituras, ou de repente de um texto de um santo, ou de um trecho de um teólogo, etc., a gente tratar sobre isso. Né? Tá bom? Então, isso daqui é certamente leitura base, mas a gente não vai exatamente comentar ponto por ponto e nem é que vai ficar lendo propriamente o catecismo durante o nosso encontro. Eu espero de coração que tenham feito antes. O que a gente vai fazendo juntos, né, ao longo do tempo, não propriamente aqui dentro do encontro. Sobre o grupo de WhatsApp, tá todo mundo no grupo? Tá? Não vai ter corrente por lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É um canal de avisos e comunicações importantes sobre enfim, os nossos encontros e sobre as coisas pertinentes a eles. Tá? Digo, embora eu tenha, né, privilegiado e, digamos assim, reservado as terças-feiras, né, e a gente já tem um cronograma formado, minha agenda, em tanta medida, vai determinada também pelo ritmo de uma outra pessoa. Então, se for necessário em alguma semana, né, enfim, da gente não ter um encontro naquela semana, é preciso que estejam atentos ali, tá bom? Para que a gente não tenha esse ruído no meio do caminho. Muito bem. Estão com o catecismo aí? Só para a gente dar uma olhada assim no índice, rapidinho, que a gente deixa de conversa fiada, né? E encontraram? Sim. Só para a gente dar uma olhada em como que o texto está organizado. Então, qual é a estrutura, né, digamos, do catecismo? Tem essa macroestrutura sobre a qual nós comentávamos, ou seja, a exposição está dividida em 4 partes. Né? Então, tá lá o símbolo, né? O que nós cremos, enfim, o que nós celebramos, como nós vivemos e a oração cristã, estão lá as 4 partes, essa macroestrutura. E depois, cada uma dessas partes está interiormente dividida de um modo igual, metodologicamente falando, ao longo do texto inteiro. Ou seja, as partes estão divididas em seções, que por sua vez estão divididas em capítulos, e depois em artigos e parágrafos. Então, desde a macroestrutura até a mínima unidade do texto, que é o parágrafo, é essa a divisão que a gente tem. Parte, seção, capítulo, artigo, parágrafo. Por que isso é importante? Por apego à forma? Não. É porque, para entenderem, não a cada semana, e para se adiantarem sobre qual vai ser o tema, é preciso que a gente tenha dado uma olhada assim por cima. Né? Por exemplo, hoje a gente pretende, né, conversar juntos, apesar de que a intenção inicial fosse outra, mas enfim. Hoje a gente pretende conversar juntos sobre o capítulo 1º da primeira sessão da primeira parte. Quer dizer, o homem é capaz de Deus. São os parágrafos 27 a 49. Se depois vocês derem uma olhada nos parágrafos 1 a 26, vão ver que, bom, a gente deu uma comentada sobre eles aqui, durante essa conversa, ao longo desses minutos. Então, o que a gente pretende conversar hoje
sobre o primeiro capítulo da primeira sessão, da primeira parte. Tá joia? Muito bem, vamos lá. O homem é capaz de Deus. É assim que começa, né, a exposição do catecismo. Para nos fazer olhar para o fato de que, Deus é o ser vivente. Deus é a origem, né, de todo o universo. Ele é a causa de existência de todo o universo, de todas as criaturas e também do homem. Dizem, né, os Atos dos Apóstolos, esse é o capítulo 17, são os versículos 26 a 28, é nele, né, que nós vivemos, nos movemos e existimos. Deus deu o ser, depois nós vamos recobrar esse ponto lá quando nós estivermos tratando do primeiro artigo do credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas o ponto é, Deus é criador de todas as coisas, mas de forma especial, né, compartilhou o seu modo de ser, digamos assim, não a sua natureza, né, mas alguma coisa do seu modo de ser com o ser humano. O relato do Gênesis é claro, não? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Dentre todas as criaturas, portanto, fez uma inteligente, autoposta, quer dizer, capaz de uma vontade livre, de atos voluntários livres, e, portanto, dotada de autoconsciência, interioridade, espiritualidade, né? Enfim, nesse sentido são termos assim sinônimos, né, para o que a gente está querendo expressar aqui. O homem é um ser capaz de conhecer o mundo, as coisas desde dentro, desde a sua verdade, desde as suas essências. É isso que significa a palavra inteligência. Intus, do latim, interior, de onde vem a palavra interior, íntimo, intuição, significa dentro. Né? Intus legere, é o verbo ler. Né? Inteligência significa, etimologicamente falando, a capacidade de ler as coisas por dentro, na sua verdade. Dizer, essa mesa, né, é mesa não pelo fato de que o tampo seja de madeira, não pelo fato de que as pernas sejam de metal, porque as pernas podiam ser de plástico, podiam ser de madeira também, o tampo podia ser de vidro e continuaria sendo mesa. Dizer, existem características das coisas que são mutáveis, que são variáveis e que não incidem sobre o que elas são. A gente chama isso de acidentes em filosofia. Dizer, isso daí pode mudar, mas a coisa permanece sendo o que é. Né? A essência da coisa permanece a mesma. Pois bem, se a gente estivesse diante de 1000 modelos de mesas diferentes, nós ainda assim seríamos capazes de reconhecer que esse conceito, nós damos esse nome a um objeto que tem uma essência diferente, por exemplo, de um banco ou de uma cadeira. Né? Capacidade de ler as coisas na sua verdade, de abstrair a forma essencial das coisas e reconhecê-las naquilo que elas são. Isso é inteligência. Né? E por que o catecismo começa então com essa afirmação sobre o homem ser capaz de Deus? É porque pela aplicação da inteligência a gente não está falando ainda sobre uma revelação sobrenatural, a gente não está falando ainda sobre os conteúdos da fé. Pela só aplicação da inteligência, que é uma capacidade que Deus mesmo criou e com a qual Deus mesmo dotou o ser humano,
com a aplicação da inteligência, o homem é capaz de reconhecer a existência de Deus e alguns dos atributos do seu ser divino. É interessante, né, o catecismo quando me parece que é o parágrafo 28, acho, ele faz uma afirmação dizendo que o homem é um ser religioso. E essa é uma afirmação interessante, né, porque o fato de que Deus tenha criado o homem e o criado da forma como criou, né, deixando algo de si nele, dá ao ser humano uma abertura transcendente que nós não enxergamos nos outros animais. Eu não quero fazer, né, digo assim, grandes discursos sobre isso, mas vamos abrir um parênteses. O ser humano, nesse sentido, é o único, né, animal que tem futuro. Digo assim, que gesta o futuro em si, né? Naquilo que isso tem de positivo ou naquilo que isso pode lhe trazer de negativo também. Né? É o único capaz de se projetar adiante, primeiro, de ter consciência de si, não? Consciência de si, da própria existência, do mundo que o rodeia, das relações que estabelece com o mundo, né? Digo, consciência refletida, né? Inteligente sobre o fato. Sobre a sua própria pessoalidade diversa do mundo que o rodeia. Além de ser o único consciente da própria existência, é o único capaz de projetá-la mais adiante no tempo. Nós somos os únicos capazes de pensar assim, bom, daqui 5 anos, daqui 10 anos, e daqui 20 anos, né? E etc. E, digamos assim, grávidos do futuro que se nos apresentou aqui, modelar o presente. Né? Mudarmos, né, a nossa postura, as nossas disposições, as nossas escolhas a partir disto. Nesse sentido, os outros animais e a criação inteira padecem o mundo, padecem o tempo. São, digamos, reféns do presente, né? No sentido de que, para os animais, né, não tem importância, assim, né? Importância a nível de consciência nenhuma se o céu está fechando e vai chover, né? Se a previsão para daqui 2 meses é... Eles padecem o tempo, né? Começou a chover, isto, né? Ou as aves, quando começam a ver certos sinais, bom, se movimentam de uma tal forma, mas o ponto é, a atividade é sempre assim, né? Mesmo os ciclos que neles existem, de disposições assim mais amplas no tempo, tipo épocas de hibernação ou migrações, né, viagens, etc. e tal, com qualquer finalidade, né, acasalamento ou enfim. Mesmo isso neles não é refletido, né, é proveniente de um impulso intrínseco à natureza deles, que nós chamamos de instinto. Né? Quer dizer, fazem, porque é um bem próprio à natureza deles. Né? Sei lá, porque ser pinguim no hemisfério sul significa, então, fazer essa viagem aqui de quando em quando, porque fica calor, porque fica frio, etc. e tal. Não porque tenha que visitar um parente, né? Não porque tenha que, sei lá o quê. Né? Essa abertura transcendente, né? essa marca, portanto, né, que Deus deixou no homem, o abre à transcendência. Aqui nós estávamos comentando algumas, digamos,
repercussões da transcendência humana, né? Como, por exemplo, a capacidade de projetar-se para além do presente, mas nós poderíamos dizer também, é uma palavra horrorosa, né? Isso é uma capacidade assintótica, né? Quer dizer, de estar tendendo ao infinito, de projetar-se para além do tempo e não só dentro da história. Isto é só nosso. Esse senso assim de que está faltando qualquer coisa, não, essa incompletude, essa insatisfação, esse comichão, né? Esse verme roedor, né? Para dizer uma expressão de Nosso Senhor nas Escrituras, né? Os ansiosos estão entendendo cada uma dessas dessas expressões, né? Mas cada uma dessas coisas que a gente está comentando assim, só a título de exemplificação, são manifestações da nossa abertura transcendente, que o catecismo está chamando ser religioso. Nós estamos abertos na nossa natureza a Deus. O modo como Deus nos fez, como Deus nos criou, e o Gênesis expressa isso assim, foi feito à sua imagem e semelhança, é este modo. Não só com uma capacidade de conhecer, como se isso fosse pouco, ou não só com uma vontade livre, mas com a possibilidade de participar de alguma maneira do modo mesmo como Deus se coloca diante da sua criação, como Deus se porta diante da sua criação, em certa medida. Né? Não é o ser humano, no livro do Gênesis, retratado como um colaborador de Deus, como um administrador, a quem Deus confia o mundo? Quer dizer, participando de uma missão que é propriamente... Né? Os seres humanos, tudo bem, as outras criaturas fazem isso também, irrefletidamente, quando se reproduzem. Continuam o ato criador de Deus. Mas o ser humano faz isso de maneira refletida e espiritual. Pode fazer, né? E isso dá outra qualidade intrínseca, por exemplo, à reprodução humana. Né? Depois a gente vai comentar sobre isso. Mas quer dizer, quando o crescei e multiplicai-vos, né, para as criaturas se aplica de uma forma e tem algumas implicações, e para os seres humanos tem um outro âmbito de alcance. Né? Continua sendo o mesmo mandamento, né? A mesma disposição, mas tem outras implicações porque o homem não é distinto da criação material inteira. E o catecismo resume, digamos assim, isso tudo que a gente está comentando assim, a título meio exemplificativo, o catecismo resume dizendo que o ser humano é um ser religioso, né? Aberto à transcendência. E então, se o homem é capaz de Deus, se é capaz de conhecer a Deus, como é que o catecismo explica essa capacidade pela só inteligência, pela só razão? Né? Bom, por meio das suas obras. O homem é capaz de conhecer a Deus, né? Aplicando a sua inteligência por meio das suas obras, por duas vias. O mundo criado e a própria pessoa humana. Esse é o parágrafo, deixa eu abrir aqui para eu dizer a vocês. Na verdade, este é o parágrafo 31. Dizer, refletindo sobre o mundo criado, o homem é capaz de, então, por meio dos efeitos, aceder até a causa. Né? Seja toda a criação visível, seja por meio de si mesmo, no sentido de olhando, né, para si mesmo. Claro, nós vamos voltar a essa reflexão depois quando a gente falar sobre a criação, mas
por meio do mundo criado, né, o Salmo 19, versículo 1, diz assim: os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. A noite à noite publica esta notícia. Quer dizer assim, esse é um tipo de proclamação que se estende, né? De um dia até o outro, de uma noite até a outra. Quer dizer, é uma coisa... Este é um testemunho que está ressoando, né, na criação. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite à noite publica esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. É assim que reza o Salmo, né? É o Salmo 19. Ele começa assim: os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de sua mão. Mas a gente poderia citar aqui o Salmo 8, né? Que diz assim: ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Desdobrastes nos céus vossa glória, com grandeza, esplendor, majestade. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, perguntamos: Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. As ovelhas, os bois, os rebanhos, passarinhos e as feras da mata, os peixes e os animais dos abismos, absolutamente todos, né, vos louvam. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos, de crianças que a mãe amamenta. Enfim, o Salmo vai... né? Mas, para dizer assim, uma das vias, né, de conhecimento de Deus pelas suas obras é o mundo criado. Aqui a gente citou a título de exemplo o Salmo 19 ou o Salmo 8. Né? E o Santo Agostinho, né, nos seus sermões, dizia assim: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas essas realidades, e todas elas te respondem: olha-nos, somos belas. Sua beleza é um hino de louvor. Essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez senão aquele que é belo, o que não está sujeito à mudança? Interrogação e fecha aspas. E então, né, o parágrafo 32 diz que, a partir do movimento, do devir, da contingência, da ordem e da beleza do mundo, pode-se chegar ao conhecimento de Deus. Essas palavras não estão aí, assim, a esmo. Né? A pessoa foi escrevendo e... Né? Não. Cada uma dessas palavras aí está traduzindo uma coisa diferente. Já ouviram falar nas 5 vias para o conhecimento de Deus de Santo Tomás, presentes na Suma de Teologia? Pois bem. Movimento, mudança, contingência, ordem, beleza. Nós estamos aí diante das 5 vias. A primeira coisa, então, está dizendo, né, qual é o raciocínio que está por detrás? Olha, quando tudo aquilo que é movido, né, é movido por uma outra coisa. E se nós vemos, então, a passagem de perfeição, de potência ao ato de ser no mundo inteiro, as coisas todas, então, digamos assim, se qualificando ou se aperfeiçoando para níveis cada vez mais excelentes, porque a noção que a gente tem de vida é essa, né? Ação imanente, ou seja, própria daquele ser mesmo, autoaperfeiçoante. Se você deixa, o processo vai se desencadeando normalmente. Né? Quer dizer, aquele ser vivo vai crescendo, se desenvolvendo, etc. Isto é o que, essa passagem então de potencialidade ao ato de ser, é o que Santo Tomás chama de movimento.
Isso não acontece espontaneamente, né? Este movimento, nesse sentido, só acontece regido por de fora, né? Ou se alguém de fora botou, digamos, esse clock interno, não da a coisa. E assim, por exemplo, o Aristóteles, né, chamava de o primeiro motor do universo o chamado motor imóvel, quer dizer, é aquele que move todas as outras coisas, mas não é movido por nada, né? Ele mesmo é imóvel. Ele é a causa do movimento de tudo que existe, mas ele mesmo é imóvel. Isso é a reflexão de um pagão, né? De alguém que não recebeu a revelação da fé cristã. Depois a mudança, né? O raciocínio aqui é muito semelhante a esse do movimento. A contingência dos seres, né? O fato de que eles podem existir ou não, quantas espécies, né, extintas, quantas em extinção, sem que com isso a gente tenha propriamente assim, uma coisa polêmica, hein? Mas o prejuízo do todo, né? Isso não quer dizer que a gente vá na direção de destruir nada, né? Ou não devia ir, né? O ponto é, os seres são contingentes, né? Eles podem existir ou não. Mas é preciso, por força lógica, que haja um ser necessário, que dá existência aos outros, né? Cujo próprio ato de ser não dependa de nenhum outro e seja em si mesmo necessário, né? Que não dá para abrir mão. É Deus. Esse é o nome que a gente dá a Deus, né? O ser necessário. A ordem, né? Essa é a via da causalidade. O fato de que as coisas no mundo funcionem do modo como funcionam, existam ordenadas do modo como estão ordenadas, supõe uma inteligência externa ordenadora. Por quê? Bom, porque, bom, em física a gente estuda isso, né? E talvez em química também. A criação deixada a si mesma, ela está tendendo à desordem, à desorganização. Existe uma medida física para isso, né, que é entropia. É o grau de desorganização da criação à medida em que você não atua sobre aquele sistema, impedindo, né, ou retardando esse processo. E a gente não precisa ir longe para isso, né? Corta o mamão que está na tua casa e, e deixa, né? Ele não vai permanecer igual, ele vai, né? Então, o mundo naturalmente está pensado com uma ordem e, mais do que isto, esta ordem se mantém, né? Agora, quando nós olhamos para o fato de que ela não se mantém espontaneamente, porque o que naturalmente acontece de forma espontânea é a desorganização, opa, então para que ele exista de forma ordenada e se mantenha de forma ordenada é preciso que uma inteligência atue sobre aquele sistema, né? Esse é Deus visto desde a via da causalidade, né? É o ser sumamente inteligente, né? Razão da ordem presente no mundo e mantenedor da ordem presente no mundo. Uma inteligência ordenadora, né? E depois beleza, né? A beleza é a harmonia das formas, né? É isso que o Salmo estava dizendo, o Salmo 8, né? Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, né? Enfim. Dizer, olha, não foi nenhum de nós que fez isso daqui. Nenhum de nós teria capacidade, por genioso, né, que fosse. Então, a beleza presente na criação também dá mostras, né, do fato de que existe um ser de onde esta forma foi, a partir de onde ela foi gestada, foi pensada, foi querida e foi impressa no mundo tal como ele existe. E se uma criação sua é assim, imagine então, né? Bom, então essas palavras não estão aí no parágrafo 31 de forma aleatória. E nem no parágrafo 32.
Porque o parágrafo 31 está falando sobre o mundo como via de acesso natural a Deus, a obra da criação, e o parágrafo 32 está falando sobre o homem, né, o ser humano. Com sua abertura à verdade e à beleza, com seu sentido de bem moral, com a sua liberdade e a voz da sua consciência, com a sua ânsia de infinito e de felicidade, nenhuma dessas coisas estão colocadas aí também, dessas expressões estão colocadas aí à toa. Né? Abertura à verdade, abertura à beleza, sentido do bem moral, liberdade, consciência, ânsia de infinito e desejo de felicidade. Né? São coisas próprias do nosso ser humano que nós não compartilhamos com as outras criaturas visíveis, com o restante da criação material. São elementos que nos distinguem do resto da criação. Capacidade de conhecer a verdade íntima das coisas, as suas essências, abertura à contemplação da beleza, da ordem presente na criação e a reflexão, portanto, sobre a sua origem, a reflexão sobre o que é justo e não é, o que é bom e o que não é. Quer dizer, a voz da consciência ressoando dentro de si, né, julgando os próprios atos, no sentido de estarem alinhados ao próprio bem ou não. Faz o bem e evita o mal, né? É o primeiro princípio da vida moral. A própria liberdade, né, essa capacidade autorrefletida e autoposta, né, para a ação, nos distingue dos outros animais. Essa insatisfação só com o mundo material. Né? Eu gosto de uma expressão, abre parênteses, gosto de uma expressão do padre Paulo, né, Paulo Ricardo, e diz assim, olha, teu cachorro não está preocupado, né? Digo, com o salário do final do mês, se vai crescer na carreira, né? Enfim, se vai ter condições de sustentar a própria família. Enfim, se ele tiver onde dormir, o que comer e uma fêmea para namorar, de quando em quando, a vida dele está resolvida, né? Quer dizer, tudo o que é eminentemente material o satisfaz. Os animais todos, né? Eles não estão insatisfeitos com a própria vida, né? No sentido de dizer assim, está me faltando alguma coisa. Né? Bom, quando tem fome por razão fisiológica, né? Biológica. E nesse sentido, os outros impulsos todos, né? A conservação da própria vida, a conservação da espécie e assim por diante. Quer dizer, esses impulsos estão lá neles, a modo instintivo, mas não é que isso os aflija espiritualmente, do modo como nós temos essas aflições, né? Então, quer dizer, o fato de nós não é só que nós somos distintos da criação material, é que nós, propriamente falando, não nos satisfazemos com ela. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vem a perder a própria alma? E no evangelho do domingo passado, né? Louco, né? Vou construir celeiros maiores, né? E aí então eu vou poder dizer a mim mesmo, meu caro, tu tens de sobra. Come, bebe, descansa, aproveita, né? Como se isso nos bastasse, né? Quem tenha tudo isto, ainda assim pode ser profundamente insatisfeito. Né? Então, não é só que nós sejamos distintos da criação material, senão que né, o fato de possuí-la não nos satisfaz. Nós temos intenção, né, propósito, sede, vamos dizer assim, de mais do que só matéria. Desejo de felicidade, né? Esse anseio assim de uma vida realizada, que tudo bem, pode ser desfrutada em tanta medida, com justas realizações, né?
mas em alguma medida também parece que está sempre projetada para mais adiante, né? Olha, eu serei feliz quando, né, se... E pode ser que eu esteja, digamos assim, contente, feliz com a vida que eu tenho, com as circunstâncias nas quais eu estou inserido, etc. e tal, enfim. Pode ser que eu não esteja propriamente vivendo um inferno, né? E, no entanto, ainda guarde isto. Olha, eu sou feliz com o que eu tenho, eu estou realizado com o que eu tenho, mas... Então, quer dizer, esse senso de necessidade de realização, né? De plenitude, nesse sentido de felicidade, que tudo bem se pode experimentar de forma genuína no tempo presente, no agora, a depender de certas coisas, a reflexão é muito ampla, mas parece também estar sempre postergado, né? Tá sempre adiado. Então, cada uma dessas coisas citadas aí no parágrafo 32, 33, aliás, sobre o homem, são, digamos assim, os elementos que nos distinguem, né, como seres humanos e nos fazem distintos do resto da criação material. São vias que nós chamamos assim antropológicas, né? Então, o homem é capaz de Deus porque foi criado à sua imagem e semelhança. E isto significa, então, que na sua própria inteligência ele é capaz de reconhecer a existência de Deus e alguns dos seus atributos. Quais são? A unicidade de Deus, ou seja, o fato de que Deus é um, de que é absoluto e infinito, de que não pode haver dois seres infinitos. Conceitualmente falando, não pode haver dois, né? Não podem haver dois seres infinitos. A eternidade, pelo mesmo motivo, não, né? Conceitualmente falando, não dá para haver dois seres eternos. Porque eternidade significa não ter início e não ter fim. Como é que a gente conceberia, assim, intelectualmente, né? Duas coisas que não têm início nem fim, né? Diga, elas estariam relacionadas entre si de que modo? Imaterialidade. A matéria em si mesma é mutável, ela é finita, né? E quando a gente pensa em finitude, isso não casa exatamente com a nossa noção de ser absoluto, infinito, eterno, imutável, né? O motor imóvel e assim por diante. Então, imaterialidade, isso é um atributo que a gente consegue conhecer, né, por via racional. Imutabilidade, infinidade, perfeição, bondade. Porque veja, aqui está o ponto, né? Essas daqui estão vinculadas. Das outras eu fui falando mais rápido que a gente já comentou. Mas se o ser absoluto é perfeitíssimo, porque ele é a causa de perfeição de tudo que existe, ele é a razão de tudo que existe, então ele tem todas as perfeições, né? Tudo que a gente vê projetado nas suas obras tem nele a sua origem, o seu fundamento e etc. Ele é a raiz de toda a perfeição. Ele é o ser perfeitíssimo. Conceitualmente falando, o caminho é esse, né? Logicamente falando, o caminho é esse. Agora, se ele é o ser perfeitíssimo, não só raiz de todas as perfeições, mas a síntese de todas elas, falta alguma coisa. É carente de algo. Se ele é a fonte de toda a perfeição, se ele tem absolutamente tudo, então é logicamente necessário que ele se baste nesse sentido, não seja carente de nada fora dele. E, na verdade, se ele é o que existe desde sempre e para sempre,
tudo que não é ele só pode ser criatura sua, ter começado a existir. E como poderia uma criatura sua, portanto, menor, né, menos perfeita do que ele, realizá-lo, né, no sentido de suprir uma perfeição que lhe faltasse? É irracional, né? Então, o ser perfeitíssimo só pode ser bom. Porque se ele é a origem de todo ser, a causa de que tudo exista não é necessidade de que exista. Ele é o único necessário, né? A causa de que tudo exista é a sua bondade. Porque, conceitualmente falando, não tinha carência, não tinha necessidade de nada que viesse lhe suprir qualquer necessidade. A raiz de toda a perfeição. Então, tudo que decorre dele, tudo que vem dele, só pode vir por via de liberalidade, amor, bondade. Ele quis. Ponto. Não precisava. Quis. Amou. Escolheu. Quer dizer, fez o bem, né? Nesse sentido. Sabedoria, né? Nós já comentamos sobre isso, o modo como Deus dispôs a ordem presente no mundo, e o poder, quer dizer, a capacidade de, por meio da sua palavra, da sua ação, realmente realizar a sua vontade. Deus é onipotente, né? Nós dizemos assim. O ser perfeitíssimo é onipotente. Raiz de toda perfeição, raiz de todo ser, pode tudo. Que não contrarie, tudo que não contraria as suas próprias perfeições e, digo, o seu próprio ser divino. Né? Bom, que tanto de filosofia, né? Mas por quê? Digo, esse tipo de raciocínio e essa conversa nesse encontro? Porque o catecismo começa assim. Né? Não começa olhando para a revelação. Começa dizendo o homem é capaz de Deus. Como? É capaz de conhecer a existência e os atributos de Deus por meio da sua inteligência. Então nós seríamos um tanto incoerentes se, para nos colocar na mesma estrada que está fazendo o catecismo, nós não aplicássemos a nossa inteligência ao longo do encontro a refletir sobre essas coisas. Se essas palavras não estão lá dispostas a esmo, bom, que tal a gente botar os nossos neurônios para funcionar um pouco, né, no sentido de pensar sobre, né, essas coisas, fazer filosofia. Né? Aplicar a nossa inteligência, portanto. Quer dizer, não é só o que é dito, é como, né? Como a gente está dizendo isto. O caminho que a gente está fazendo para dizer isto. Agora, a inteligência humana é infinita? É onipotente? Não. Tem limites. Né? Se é verdade que o homem é capaz de Deus, conhecer a existência de Deus e alguns dos seus atributos, existe absolutamente um território em que não é possível ao homem chegar, conhecer, desfrutar. E mesmo depois de... A gente vai falar sobre isso logo adiante, tá? Mas mesmo depois de ter chegado a conhecer e a experimentar, a inteligência humana, diante da, digamos, incompreensibilidade, né? Ou seja, diante do tamanho, da infinitude, do mistério, é pobre para exprimir em palavras aquilo que recebeu e a experiência que fez. E enquanto expressa, muito mais deixa de dizer do que efetivamente diz, embora a ciência teológica seja necessária. Quer dizer,
por um lado, então, existem verdades a que nós nunca conheceríamos, o que nós nunca conheceríamos se Deus não tivesse revelado, e aí está o outro ponto, hein? O homem é capaz de Deus, certamente, aplicando a sua inteligência. Agora, tem coisas do ser divino, tem atributos divinos e tem a própria vida divina na sua intimidade que não nos é acessível pela via intelectual. Ou Deus conta de si, ou Deus nos fala sobre isto e nos dá a experimentar isso, quer dizer, nos comunica isto, e nós chamamos isso de graça, é a comunicação do ser divino, da vida divina. Ou Deus faz isso ou nós nunca conheceríamos e nunca experimentaríamos. E a esse processo nós chamamos revelação. O nosso encontro que vem, a gente vai destrinchar esse assunto. Então não é que a gente vai fazer muita ênfase aqui agora. Mas o ponto é, por exemplo, na encíclica Humani Generis, o Papa Pio XII, número 3 dizia, no parágrafo 3 dizia: por isso, deve-se defender que a revelação divina é moralmente necessária para que, mesmo no estado atual do gênero humano, todos possam conhecer com facilidade, com firme certeza e sem nenhum erro as verdades religiosas e morais que não são, por si, inacessíveis à razão. Peraí, padre. A gente estava comentando de verdades que são inacessíveis à razão. Ou seja, ou Deus conta ou nós não conheceríamos. E o Papa está dizendo que, além disso, Deus revelou as coisas que nós poderíamos conhecer, né, que não são por si mesmas inacessíveis à razão, mas ele revelou. Verdade. Ou seja, isso que a gente estava fazendo aqui, que era esse esforço intelectual, né, não é garantido a todos os homens nem a, digamos, a possibilidade, nem a capacidade para fazer esse percurso. Por quê? Bom, porque nós temos luzes, né, e aptidões diferentes. Ponto 1. Ponto 2, nós temos necessidade de vida. Não são todos aqueles que estão, digamos, que têm a possibilidade de devotarem-se a um trabalho intelectual e a contemplação filosófica nesse sentido. É preciso ter o que comer, o que vestir, onde dormir, etc. Tem uma série de outras necessidades que são muito mais, né, digamos, urgentes e imediatas do que a contemplação filosófica. Desse ponto de vista, né, da subsistência. E, portanto, pode ser que, deixando só essa via, né, para o acesso dessas verdades, muitos homens não tivessem, na prática, a possibilidade de conhecer essas verdades. Então, mesmo aquelas que são possíveis de serem conhecidas por via racional, pela só aplicação da inteligência, mesmo essas Deus revelou, para que todos, como nós acabávamos de escutar, todos conhecêssemos com facilidade, com firme certeza, porque foi Deus quem contou, e sem nenhum erro, mesmo aquelas que nós chegaríamos a conhecer só pela inteligência. Então, no conjunto da revelação, Deus contou as coisas que nós poderíamos conhecer só pela inteligência e aquelas que nós não conheceríamos de nenhum modo aplicando a nossa inteligência. Umas e outras. Essas daqui, embora não tivesse necessidade, ele ainda assim revelou, porque para que todos conhecessem com facilidade, sem erro e com firme certeza, como nós escutávamos, e aquelas outras porque, se não tivesse contado, ninguém saberia. É justamente porque nós podemos conhecer alguma coisa, né, sobre Deus, sobre a sua existência, seus atributos, justamente porque, em alguma medida, é possível um discurso racional sobre os homens, é possível o diálogo, portanto, entre, né, a religião e as ciências, a religião e a filosofia, a religião e outras religiões, e também com os... Esse é um fenômeno bastante
recente, né, digo, organizado dessa forma, né, é um fenômeno antropológico, né, e social bastante recente, o fenômeno do ateísmo, né, é possível, inclusive, conversar com aqueles que se colocam, né, nessa postura ateia, não, de negação. Né. Porque nossa inteligência é limitada, a nossa linguagem também é limitada. Então, nós conhecemos com facilidade, acerto, né, facilidade, firme certeza e sem nenhum erro aquilo que Deus revela. Mas, e na hora de exprimir isso em linguagem humana, essa linguagem tem seus limites, embora ela se vá lapidando, né, conceitualmente, tecnicamente ao longo dos séculos, por meio de uma ciência própria que nós chamamos teologia. Né? Fides querens intellectum. Essa é a fé que deseja, que busca conhecer. E vai, digamos, lapidando melhor o vocabulário, a maneira de se exprimir em relação ao mistério de Deus revelado. Então, a teologia tem algo a dizer. Recebeu algo, né, digamos, que contemplar, um mistério que contemplar e tem algo a dizer. E lapida, digamos, né, os conceitos à medida dos séculos, no sentido de querer exprimir com o máximo de acerto possível, dentro do que é humanamente possível, aquilo que Deus revelou e que nós experimentamos. No entanto, nós dizemos que a teologia, isso é uma forma de Santo Tomás se expressar, nós dizemos que a teologia é uma ciência apofática. Quer dizer, ela muito mais deixa a dizer do que diz. Né? Há muito mais de Deus, né, nesse sentido, então, que do mistério infinito, né, de Deus, que nós não exprimimos, porque não podemos, né, nesse sentido de não termos capacidade para, e porque não podemos mesmo, porque bom, se a nossa inteligência chegasse a abarcar todo o mistério de Deus, das duas uma, ou nós não estaríamos diante da ideia de Deus, ou a nossa inteligência seria divina. E ter inteligência divina é um atributo do ser divino, não do nosso. A sabedoria eterna do Pai, a inteligência, né, eterna de Deus tem um nome, é o Verbo, né, o Logos, a palavra eterna. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Depois a gente vai comentar sobre isso, mas enfim, o ponto é, a teologia tem algo a dizer, mas muito mais resta, né, por exprimir do que efetivamente é exprimido, né, expresso. É uma ciência apofática, né, para dizer com a mesma palavra de Santo Tomás.